Olá, tudo bem? Meu nome é César, do blog Helena Mundi, e hoje vou contar para vocês 5 lendas japonesas aterrorizantes que lhes darão pesadelos, pessoal. O pessoal está me pedindo muito para falar sobre lendas japonesas, aí eu vi essa e achei muito interessante e vou trazer para vocês, tá? Se você não é inscrito ainda, já se inscreva, dê uma força para o canal e deixe seu joinha, que ajuda muito a gente, e compartilhe com seus amigos e vamos chegar longe com o nosso canal. Por isso, conto com a ajuda de todos vocês. Acho que o folclore japonês e as lendas são algumas das mais fascinantes do mundo. São muito assustadoras. E aqui estão 5 das lendas japonesas mais aterrorizantes, na minha opinião. A primeira é a lenda do Teke-Teke. Uma menina nova na escola, indo para sua casa, de algum modo caiu sob um trilho de trem, na estrada de ferro. Logo o trem passou e ela foi cortada pela metade e morreu, voltando mais tarde como um espírito vingativo. Ela arrasta ao longo do chão, usando seus cotovelos para puxar seu tronco cortado. Como ela se move, faz um barulho de mão, sobre o passo, fazendo um som curioso, como teque-teque-teque. Ela viaja à noite, e se ela pega você, ela vai cortá-lo pela metade. Em uma versão da história, um garoto da escola estava parado do lado de fora do pátio da escola, quando viu uma bela garota na janela de sua escola, apoiado em seus cotovelos. Ele aproximou-se dela, mas quando se aproximou, saltou da janela, revelando a metade inferior que faltava. Antes que o garoto pudesse correr, cortou-o pela metade e desapareceu na noite. O espírito vingativo de uma jovem mulher cortada ao meio se alimenta de jovens que se perdem em seu domínio depois de escurecer. Ela persegue aqueles em sua mira, correndo e fazendo barulho horripilante das suas mãos e cotovelos batendo no chão, fazendo um barulho do teque-teque. Nossa segunda lenda é a lenda do Hitobashira, ou pilares humanos. Esta antiga prática japonesa não está mais em uso por razões óbvias. Durante o primeiro século era costume fazer um sacrifício humano para proteger seu novo edifício ou ponte. Na maioria dos casos foi feito rebando seu sacrifício vivo em algum lugar dentro da estrutura. O castelo de Muruoka é um dos mais antigos do Japão. Foi dito que contém vários sacrifícios humanos e corpos dentro de seus pilares. Segundo a história, uma velha cega foi escolhida como sacrifício. Ela concordou com a condição que seu filho seria feito um samurai. Depois do sacrifício, o governante não cumpriu sua promessa e disse que se o castelo inundou com fortes chuvas. As inundações duraram até que um monumento foi construído em sua honra, o Hitobashira. Praticado anteriormente no Japão, é um sacrifício humano enterrando vivos sob ponte ou grandes edifícios, como barragens, pontes e castelos, como oração aos deuses para que o edifício não seja destruído por desastres naturais, tais como inundações ou ataques inimigos. Hitobashira também pode se referir aos trabalhadores que foram enterrados vivos em condições desumanas. Uma história centrada no imperador Nintoku discute o transbordamento dos rios Kitakawa e Mamuta. A proteção contra a torrente estava além da capacidade da população atingida. O imperador tinha uma revelação divina em um de seus sonhos, no sentido que havia uma pessoa chamada Kowakubi, na província de Musashi, e uma pessoa chamada Koromono Kona, na província de Kawashi. Se fossem sacrificados às divindades dos dois rios, respectivamente, então a construção de Talaudes seria facilmente alcançada. Kowakubi foi lançado subsequentemente na torrente do rio Kitakawa, com uma oração oferecida à divindade do rio. Através do sacrifício foi possível construir o aterro completamente. Kuromonoko, no entanto, escapou sendo sacrificado. E a Satomi Ki, um diário do século XV, documenta a famosa tradição de Nagara no Hitobashira. De acordo com a tradição, uma mulher que estava carregando um menino nas costas foi pega enquanto ela estava passando ao longo do rio Nagara. Ela foi enterrada no seu lugar, onde uma grande ponte deveria ser construída. As tradições de Hitobashira são quase sempre ligadas com os projetos complexos e perigosos
que foram necessários para ser construídos e principalmente com água. As histórias de Hitobashira foram acreditadas para inspirar um espírito de alto sacrifício nas pessoas. Vamos falar agora da terceira lenda, Gozu, cabeça de vaca. É uma história dentro de uma história. Para aqueles que com idade suficiente para lembrar de cada episódio de Monty Python, é como The Funny Joke, esboço em que é uma piada e é desenvolvida para derrotar os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A piada é tão engraçada que nem ouve-se já rir-se da morte. A história de Cowhead, ou cabeça de vaca, é muito semelhante, uma vez que não é realmente uma história, mas sim uma história sobre a história. Uma história tão assustadora que literalmente assustá-los até a morte. Ninguém sabe que a história é realmente sobre, porque ninguém nunca sobreviveu ao vê-la. De acordo com a lenda, cada cópia da história foi destruída. No entanto, como uma versão da lenda diz, que um professor da escola de campo japonês veio através de um texto antigo do mesmo lê-lo para sua classe, assustando-os até a morte. Mistério é a palavra que descreve essa lenda. Não se sabe muito sobre sua história. Se sabe que todos que leram essa lenda originária do século XVII no Japão não sobreviveram. Desta forma, para evitar mortes, os livros que obtinham as lendas foram queimados e destruídos. Além disso, o que restou da lenda foi destrinchado, subdividido em pequenas partes e distribuído pelos 4 cantos do país. O que se trata a lenda? Ninguém sabe. O que se sabe é que a lenda apresenta uma espécie de maldição àqueles que a leem. Conta a história de um professor que durante uma viagem escolar sofreu uma possessão. Tal professor tinha a mania de contar história de terror para seus estudantes. Desta forma, ele anunciou que iria contar a história da lenda proibida de cabeça de vaca. E as crianças imploraram para ele não contar. Tudo em vão, pois o professor possuído continuou a contar até o fim. Após o fim da história, o professor volta a si e percebe que todas as crianças estão desmaiadas ou sofreram algum tipo de ataque epilético. Até o motorista do ônibus foi afetado, o que ocasionou um acidente. O que aconteceu depois disso? Bem, pelo que se sabe, o professor nunca mais contou a história de terror de novo. De qualquer forma, esta lenda mete medo pela maldição e por todo o conteúdo em si. Agora eu vou contar para você a estranha lenda de Akamanto, ou manto vermelho. Esta lenda urbana prova que nem mesmo as casas de banho no Japão são seguras. Segundo a lenda, este espírito assombra banheiros públicos, geralmente a última barraca. O espírito foi perguntar a alguém, no meio do uso, se eles querem papel vermelho ou papel azul. Em algumas versões da história, o espírito geralmente é retratado como um homem bonito. Pergunta se eles gostam de capa vermelha ou capa azul. Se eles disserem capa vermelha ou papel, eles serão cortados em pedaços até que suas roupas ficam vermelhas como sangue. Se ele diz que o papel é azul, eles são estrangulados até seu rosto ficar azul. Se ele dizer amarelo, o Akamanto vai empurrar o rosto para o banheiro, finalmente sem eles pedirem para qualquer outra cor. A vítima será arrastada para o mundo sombrio. E se você não responder o Akamanto, vai apenas sair. Por alguma razão, lendo sobre esse caso, me lembrou da Cinderela. Ao pesquisar as origens dessa história, eu tropecei em tantas versões que é praticamente impossível determinar qual é o mais próximo ao original. Então coloquei todos aqui para vocês decidirem qual gosta mais. No primeiro, alguns antecedentes, alegadamente, a história se originou em Tóquio, em torno de janeiro de 1940. No entanto, em 1935, houve rumores de um homem em uma capa vermelha aparecendo em um dos armários de sapatos escuros em um porão de uma escola primária de Osaka, em Okubo. As pessoas disseram que havia um vampiro chamado Capa Vermelha e os corpos das vítimas foram encontrados deitados ao redor. Em Tóquio, nessa época, havia um caso de agressão sexual contra uma jovem e também um popular não relacionado, Kamishibai, uma história contada com fotos grandes, sobre um cavaleiro mágico em uma capa vermelha que faz o menino, que é seu aprendiz, e a ideia é que suas histórias amplamente conhecidas se misturem à cultura popular. O Kamishibai foi confiscado mesmo pela polícia de Osaka em um ponto para criar um distúrbio.
Muita consternação do autor. Por volta dessa época, o rapaz da capa vermelha foi descrito como um sequestrador de crianças, matando-as. Em algumas versões, ele matava apenas meninas. E a última, a não menos interessante, é a lenda de Kashadokuro, um esqueleto gigante. Este esqueleto, anormalmente grande, são ditos ser compreendidos dos ossos de diversas pessoas que morreram. Eles vagueiam pelo campo à noite procurando viajantes solitários. Quando eles encontram um, eles mordem sua cabeça e bebem o sangue fora do buraco de seus pescoços. O Gashadokuro é dito ser invisível e impossível de destruir. Assim, boa sorte se você acontecer a vir um. No entanto, existem certos artefatos shintoístas que são ditos mantê-los longe. Se você está andando sozinho à noite no campo japonês, ouvir um som de toque é como sinal de que um Gashadokuro está se aproximando. E ele gosta de comer carne humana de qualquer forma. Gashadokuro são gigantes esqueléticos que vagueiam pelos campos nas horas mais escuras. Seus dentes batem e olhos chocalham como Gashi Gashi, que é o nome de um Yukai. Se acontecerem com um ser humano fora da estrada, o Gashadokuro irá silenciosamente subir e pegar sua vítima, esmagando as mãos e mordendo sua cabeça. O registro mais antigo do Gashadokuro remonta a mais de 1000 anos a uma sangrenta rebelião contra o governo central por um samurai chamado Taira de Mosakado. Sua filha Takayasha Hime era uma feiticeira famosa. Quando Masako foi morto, eventualmente, para sua revolta, sua filha continuou sua causa. Usando magia negra, ela convocou um grande esqueleto para atacar a cidade de Kyoto. Seu monstro retratado é uma cópia famosa por Utakawa Kiniyoshi. Este é um pequeno resumo que eu fiz sobre as lendas japonesas, tá, pessoal? Se gostarem, peçam que eu faça mais. Se você conhece alguma, deixe seus comentários para a gente ver. Se você conhece alguma lenda, aquelas lendas mais ocultas, deixe nos comentários, tá bom? E o nosso canal está crescendo, está ficando cada vez melhor. Então deixe seu joinha e compartilhe com sua família, amigos e com todo mundo. Envie para todos que ainda não conhecem o nosso canal. Ficar conhecendo ele e ver o nosso conteúdo. Agradeço a todos, um grande abraço e até a próxima.